E já voltando, né? Super rápido para quem está gravando e lento para quem está assistindo. Só fiz tomar uma aguinha e vamos lá. Para retornar esse cara, como nós falamos na aula passada, né? Para retornar esse cara aqui, para salvar os dados, mas vamos fazer a implementação dessa porta aqui lá na minha camada database. Começando aqui na adapter, eu vou ter aqui, ó, uma classe Kotlin chamada tipo database. Inclusive, eu vou até fazer um parênteses, uma alteração aqui, uma ressalva. Quando eu falei que podia mudar a base de dados, né, e aí é até bom esse ponto para poder explicar a lógica que eu uso aqui nas minhas pastas. Eu falei, eu vou botar database porque eu posso ter dentro dela um Oracle, um MySQL, um Postgre. Então, eu até na aula passada, eu já criei as pastazinhas aqui de uma camada, de uma já estrutura, como se fosse um Oracle, como se fosse um MySQL. E na hora que eu quiser mudar, eu vou ter que criar uma outra pasta, né? Então, eu vou fazer uma subdivisão para organizar, tá? Não é que isso aqui não vai funcionar. Mas, por exemplo, eu quero no meu database, eu quero usar um package chamado Oracle. Oracle. E dentro do Oracle eu vou colocar essas três camadazinhas aqui, ó, dentro do Oracle. Só puxar, arrastar, refatorar, beleza. Por que isso? Porque de repente, como a gente vai fazer um exemplo, inclusive, se eu quiser depois, ó, criar uma outra estrutura aqui para SQL Server, por exemplo, SQL Server, eu posso também criar uma estrutura própria do SQL Server e na hora de implementar, eu posso implementar ou o Oracle ou o SQL Server e a minha core não fica sabendo de nada do que está acontecendo lá fora, beleza? Então foi só um ajustezinho que foi necessário fazer para facilitar o entendimento, tá? Funcionaria de outro jeito? Sim, mas ia dar um pouco mais de trabalho, ia ficar feinho, né? Você trocar o banco de dados, sendo que a estrutura interna aqui, ó, já estava direto na pasta database e não dentro de uma subpasta para facilitar a nossa remoção, alteração, tudo bem? Beleza, vamos lá. Então, no adapto do Oracle, eu vou criar aqui, ó, uma classe chamada Oracle Adapter. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Foi mal. Vamos lá. Nova classe Kotlin. Então, vamos chamar aqui de Oracle Adapter, beleza? Oracle Adapter é uma classe que, nessa classe aqui, eu vou implementar aquela porta que está injetada lá na core. Para implementar, dois pontos, e eu coloco o nome da classe, né? Que é, no caso, nossa classe aqui é a interface. Então, eu tenho database port. Feito isso, ó, ele já reclama aqui, a ideia já reclama que eu tenho aquele membro para implementar, né? Então, Ctrl O, Enter, puxou para cá o override da função lá do meu database port, que é a minha interface. Tudo bem. Tá, a gente sabe que isso aqui é tudo fake, né? Mas beleza, faz de conta que a gente vai persistir a informação aqui. Então, para eu persistir na minha base de dados, eu preciso ter um modelo que a minha base de dados grava. Gente, isso aqui é bem interessante, tá? Principalmente quando a gente fala do banco de dados. Dependendo de como está criado o seu banco de dados, de como é que você vai fazer essa inserção, você precisa ter de um ID. De repente, esse ID não foi gerado pela aplicação, é um ID automático, né? Auto-incremente que eu tenho no banco de dados. Eu preciso que o banco gere isso para mim. Então, de repente, eu preciso fazer uma classe que represente também esse ID. Eu posso ter na base de dados, pessoal, a data de criação, a data de atualização, que não faz parte do meu objeto. Quem precisa saber em que momento foi persistido, a data, o que foi atualizado, é a minha base de dados. Então, realmente pode haver uma divergência do meu modelo que está na minha core de negócio mesmo, que eu preciso passar para o cliente, para um modelo que vai ser guardado, persistido na base de dados, tá? Não vou detalhar muito isso, a gente pode ver, como eu sempre falo, em outras aulas, basta vocês comentarem aí que estão precisando aprender determinado assunto, eu volto e gravo, tudo bem? Então tá, a gente sabe que tem que ter um model aqui também que vai representar esse modelo, né? Dentro do banco de dados, um data class aqui da vida, a gente chama geralmente de entity, né? É dentro do modelo e a gente chama de entity, como entidade de banco de dados. Então, vou deixar esse cara aqui como entity, tá? Chamar ela de cliente aqui, né? Client Entity, tá? Até para diferenciar um pouco, tá?
Então, beleza. O que é que eu tenho aqui? Ah, vamos supor que eu tenha aqui o meu ID do cliente, que é inteiro. Vamos supor que eu tenha nome e sobrenome, ó. Até para ficar diferente, tá? Eu tenha nome, que é um string, né? Eu tenho aqui sobrenome, sobrenome. Lembra que alguns lugares a gente está colocando em português e outros em inglês. Não tem problema. Cada camada ali responde pelo que ela precisa responder, como é que ela trabalha. Então, sobrenome, sobrenome, assim mesmo, né? String também. Vamos supor que ela tenha muito usado, tá? Created at. Criado em que momento? E aqui você pode até dizer que é um local date time. E aí, enfim, você pode dar uma viajada aqui. Você pode ter também aqui um val, sei lá, update at, sei lá, update at, também do tipo local datetime, tá? O que ele está reclamando aqui? Tipo annotation, classe, que foi que eu errei aqui? Estão enxergando já aí, eu não, né? Então, opa, tudo maiúsculo aqui, né, cara? Como é que eu vou fazer isso aqui com maiúsculo? Pode? Pode, não pode, não pode. Ó, V minúsculo. Ah, na IDE, como é que faz isso, Eduardo? Você clica Shift Alt, tá? E vai clicando nos pontos que você quer, ó. Shift Alt, tá? E aí você consegue alterar mais de um espaçozinho, uma palavrinha, tá? Viajei aqui, né? Ó, ID, sobrenome e tal, create at, update at. Faz de conta que é isso que eu vou precisar, tudo bem? Beleza. Então, no meu adapter, eu estou dizendo que eu estou implementando a minha interface, eu vou dizer que eu vou gravar, né? A minha função aqui é persistir na base. Só que para eu persistir na base, eu recebi um cliente core. O cliente core não é o que eu quero persistir na minha base. Eu preciso de um ID, eu preciso de um create at, de um update at. Então eu pego esse cara, converto para o que eu, como base de dados, como persistência, preciso. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, vou fazer um exemplo diferente, eu vou fazer duas conversões. Uma para transformar para o que a minha camada de banco de dados entende e precisa, e outra para devolver para a minha core o que a core entende, tá? É um exemplo diferente aqui nessa implementação, né? Mas também bastante usado, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é transformar esse client core em client entity, que é o model que eu tenho aqui dentro. Então a gente vai lá para o mapper, vai criar uma classe, né? Kotlin aqui pode ser inclusive file aqui, ó, file ao invés de classe. Eu sempre coloco classe, né, porque é meio do automático. Fazer o seguinte, ó, chamar essa cara de convert. É um arquivo Kotlin convert. E eu crio uma função que vou converter o client core to client entity. Tudo bem para vocês? Eu vou receber aqui um client core do tipo client core, e vou devolver, igualzinho aqui, ó, a instância de um client entity. A instância de um client entity. E nada mais é do que criar, do que colocar aqui os atributos dele, dando valor aos atributos, né? O primeiro atributo é o ID. Então, sei lá, vamos imaginar que ele vai receber um ID aqui. Eu podia até colocar isso aqui, ó, um uid.random, ele gerar um randonômico aqui, do tipo uid. Tá? Tá, ele vai dar errado até porque eu coloquei isso como inteiro, eu acho, né? Tudo bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um, vamos complicar isso agora não, tá? O inteiro 1, ele recebeu o número 1, claro que eu nunca iria fazer isso, né? Tipo, deixar codado o número fixo, isso aqui é automático, né? Na configuração do banco mesmo, ele vai gerando isso aí sequencial de forma automática. Bom, depois desse cara aí, nós temos o nome. Esse nome aqui é o que está vindo de fora, e aí eu tenho esse cara na minha cliente core aqui, ó. Se eu colocar ele aqui, eu posso, como é um objeto, eu entro dentro dele, ó, name, depois eu tenho sobrenome, né, que também é da minha client core aqui, ponto, last name, não tem problema, estou fazendo a conversão. Depois aqui dentro eu ainda tenho, ó, create datetime, ó. Isso aqui, esse momento aqui vai ser o meu local datetime now. Local datetime now, beleza? E aí eu tenho também o update. Aqui tem até uma regra diferente, né? Na hora que eu estou criando, seria um local date, aqui seria um nulo. E só quando eu atualizo é que seria um local datetime now, quando eu estivesse atualizando, para pegar o momento da atualização e não da criação. Mas eu não estou levando em consideração nada disso, tá, pessoal?
porque a minha preocupação aqui é mostrar para vocês a estrutura hexagonal funcionando, tá? Ó, um importzinho cinza que a gente não está usando, Ctrl Alt O e ele elimina, beleza? Bom, uma vez criado esse cara aqui, vamos voltar para o nosso adapter e agora a gente sabe que tem que persistir na base de dados um cliente entity. Beleza, só que eu tenho um cliente core. O que é que eu vou fazer aqui? Vou criar uma variável, tá? A princípio, chamada de client entity e ela vai receber essa conversão. Eu falei lá que a conversão é client core to client entity, está aqui ele, ó. Onde ela recebe um client core do tipo aqui, ó, client core. Beleza? Feito isso, agora eu já tenho aqui no meu escopo o que o banco precisa para persistir. Claro que eu não tenho como persistir, tá? Volto a dizer, é fake. Mas beleza, vamos imaginar que ele persistiu, né? Eu tenho aqui, sei lá, persistência, que vai dar certo aqui, só que esse cara vai me voltar só dizendo que é true. Ah, beleza, persistiu. Faz de conta que essa linha aqui, de fato, é uma persistência, tá? Muito bem. Uma vez persistido, eu tenho que devolver, né, return aqui, ó, o cara que foi persistido. Tá? Imagine aí, eu tenho que devolver esse cara que foi persistido. Ah, até uma observação. Nesse meu contrato, eu falei que não queria nada de volta. Lembra? Ah, vamos só receber, mas eu não quero que ele devolva nada. Já mudei de opinião para poder mostrar a vocês isso que eu quero fazer agora. Ó. Eu vou voltar aqui dentro, tá? Na minha porta. Vamos aqui na porta. Tá? Na minha porta, database port. Eu quero que ele me devolva, de fato. Rapaz, salve lá e me traga um client core. Eu preciso que ele me devolva o que ele persistiu lá. Pode parecer meio bobo isso, né? Mas, na verdade, dava até para trazer isso aí persistido com mais algum dado. Por exemplo, imagine que esse client core, ele também precisa de um ID. E esse ID, quem gera é meu banco. Então, eu mando para o banco persiste, me devolve esse mesmo client core, só que agora adicionando um ID que o banco gerou. Então, existe sim esse fluxo, tá? Aqui está um pouco assim, porque é tudo fake, mas existe sim essa possibilidade de você mandar um objeto e receber o mesmo objeto, só que ele incrementado, enriquecido, tá bom? Muito bem. Então, chegando aqui, ó, eu preciso continuar devolvendo, mudou isso aqui, tá vendo que ele está sublinhado, porque ele agora vai ter que devolver um tipo client core, vou até colocar aqui, ó, já deixou de sublinhado. E se eu retornar o que eu tenho aqui, que é o retorno do meu banco, imagine que isso aqui seja a transformação que eu vou persistir, e o banco, quando eu salvo, ele só consegue me devolver o que eu conheço. Então, faz de conta que ele, depois da persistência, é esse cara aqui que eu tenho como resposta da minha base de dados ali. E eu não consigo devolver ela. Eu vou ter que transformar de novo o que ela existe para um client core. Tudo bem? Então, eu vou ter que voltar aqui no meu convert. Isso também é bastante comum acontecer, tá? A gente transforma os dados para a camada que eu estou trabalhando, depois faz a conversão contrária para a camada que eu estou devolvendo, tá? Então, ó, vou só trocar aqui, para ficar mais rápido. Ó. Eu quero transformar o cliente entity agora em cliente core, tá? Ó, só fiz mudar aqui, tá? Vou botar esse C maiúsculo aqui. Pronto, aí ficou no padrãozinho. Tudo bem, agora eu não recebo mais um cliente core, né? Eu recebo agora um cliente entity, tá? Eu recebo esse cara aqui, ó. Cliente entity com C maiúsculo, porque é a classe. E agora eu instancio quem? O meu cliente core. Tá um pouquinho mais complicado, né? Ó, cliente core não tem esses dados todos aqui. Cliente, vou apagar isso aqui, né? Para fazer na mão aqui com vocês. Então vamos lá. Eu tenho apenas o name. O name, que quem é? É o client core, client entity, perdão, ponto nome. E tenho também aqui embaixo, ó, o last name, né? Seria o sobrenome. Esse aqui, sobrenome. Pronto, já tem a conversão também. E aí eu vou no meu Oracle Adapter aqui e vou fazer também a conversão contrária, tá? Vou pegar aqui, ó. Ah, agora eu estou recebendo um client entity to client core. E passo ele aqui dentro. Resolveu o meu problema, ó. Tudo bem? Resolveu o meu problema. Ficou talvez um pouco mais confuso, porque a gente não está persistindo, né? E na hora que a gente não está persistindo, a gente às vezes não entende muito bem o que está acontecendo. Mas eu peço que vocês voltem novamente nessa aula. Veja alguns pontos que ficou aí não tão claro, tá bom?
porque de fato isso acontece, a conversão, quando chega um dado que eu não posso usar aquele dado, eu preciso converter para o dado que aquela camada, no nosso caso aqui, Database Port Oracle, precisa resolver, sabe resolver, tá? E na hora que eu devolvo para minha core, para manter a blindagem da core, eu transformo de volta para devolver esse mesmo objeto do jeito que a core entende. Só reforçando, a pergunta pode surgir. E por que não devolve, já que chegou, por que não devolve ela mesma? Porque nós estamos imaginando que depois que salvar no banco de dados, ele vai ganhar, dentro dessa entidade aí, vai ganhar o ID que o banco gerou. Então eu preciso devolver para a minha core o meu cliente com enriquecido, colocado o ID dentro dele, tá? Lembrando que o nosso foco é a arquitetura hexagonal. Esses pormenores que eu estou falando aqui é porque nós estamos fantasiando para facilitar o entendimento. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente, se ficar dúvida, já manda aí embaixo nos comentários. Na próxima aula eu tiro as dúvidas, esclareço, posso falar mais um pouco sobre isso e a gente faz o fluxo acontecer. Tá? E na sequência, mudar a base de dados para qualquer outra, para provar que a core está blindada e praticamente vamos terminar nosso treinamento, tá bom? Abração e até a próxima aula.